Tirem isso de mim! Gritava a mulher de 56 anos por toda a maternidade. Você não pode dar à luz. Disseram os médicos, e ao fazerem um ultrassom, ficaram sem palavras ao ver que ela realmente... Tirem isso! Está me devorando por dentro. Os gritos estouraram o silêncio como uma explosão na escuridão. A voz, rasgada e enlouquecida, ecoou pelos corredores gelados da maternidade São Gabriel às 3h12 da madrugada. As luzes fluorescentes piscavam sobre as paredes manchadas pela umidade e pelo tempo. Alguns pacientes acordaram assustados. Outros taparam os ouvidos. Ninguém podia ignorá-la. Soraya tinha 56 anos. E naquela noite, seu ventre parecia ter vida própria. As rodas da maca rangiam enquanto 4 auxiliares tentavam contê-la. Ela se debatia como uma fera enjaulada. As veias do pescoço saltadas, o rosto desfigurado e um avental hospitalar grudado à sua pele ensopada de suor. Em seu abdômen, um inchaço redondo, pronunciado, pulsante, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. As enfermeiras se entreolhavam, murmurando. Uma delas, a mais jovem, empalideceu. Parece que ela está prestes a dar à luz. Disse sem conseguir esconder o medo na voz. A idade dela? Impossível, respondeu outra, ajustando a máscara. Está me chutando. Gritou Soraya, com os olhos injetados de sangue. Ele está vivo. Estão me ouvindo? Ele está vivo. Levaram-na direto para a sala de emergência. Não havia protocolo para algo assim. Uma mulher de 56 anos, sem histórico clínico recente, sem acompanhamento pré-natal, sem familiares presentes, afirmando com convicção insana que estava em trabalho de parto. Ela não tinha documentos. Não havia entrado pela área de partos. Ninguém sabia de onde ela havia vindo. A médica de plantão, Marcela Ruiz, tentou assumir o controle. Calma, senhora. Qual é o seu nome? Pode me dizer onde mora? Quantas semanas de gestação tem? Ele não morreu. Ele não morreu. Soraya soltou um grito de dor enquanto apertava o ventre com as 2 mãos. Disseram que ele estava morto, mas mentiram. Tiraram ele de mim. E agora ele quer voltar. Ruiz deu um passo para trás. Não por medo, por confusão. Aquilo não se encaixava em nenhum manual. Colocaram oxigênio. Verificaram sinais vitais. Pressão alta. Ritmo cardíaco acelerado. Pupilas dilatadas. Suor excessivo. E o mais impactante, seu corpo apresentava sinais físicos de gravidez. Seios inchados, umbigo projetado para fora, movimento abdominal. Uma enfermeira se atreveu a colocar a mão sobre a barriga de Soraya. Meu Deus, está se mexendo, sussurrou. O quê? Tem certeza? Está se mexendo. Senti. A doutora Ruiz solicitou ultrassom urgente. Mas antes de realizá-lo, decidiram contatar o único que talvez pudesse dar sentido ao que estavam presenciando, o Dr. Gabriel Lujan. Ginecologista veterano, 62 anos, respeitado, racional, cético. Tinha trabalhado em zonas rurais, assistido centenas de partos de risco. Mas nunca tinha visto um caso assim. Ligaram para sua casa. Ele estava dormindo. Reagiu devagar. O quê? Gravidez em uma mulher de 56 anos? Do que estão falando? Não é possível, disse enquanto calçava os sapatos. Doutor, precisa ver por si mesmo. Ela não está sob efeito de drogas. Não é delírio. Há movimento abdominal. E diz que seu filho está vivo, um que nasceu há mais de 30 anos. Quando chegou ao hospital, as luzes já estavam acesas em toda a área de obstetrícia. Enfermeiros correndo. Técnicos preparando o ultrassom. Choros. Surpresa. Uma repórter local que havia entrado com o celular na mão. O escândalo havia começado. Lujan entrou na sala. Soraya estava amarrada à maca, respirando como uma parturiente. Ofegava. Seus olhos procuravam alguém na sala. Onde está? Disse. Onde está meu filho? Ele quer nascer. Está me reclamando. Está me reclamando. O doutor se aproximou com cuidado. Senhora, preciso que respire comigo. Meu nome é Gabriel. Estou aqui para ajudá-la. Mas preciso saber algo. Qual é o seu nome? Ela baixou o olhar. Mandíbula trêmula. Olhos vidrados. Soraya. Bem,
Soraya. Quantos anos tem? 56. Mas isso não importa. Ele está aqui. Se mexe. Fala comigo. Eu sinto. Quem é ele, Soraya? Meu filho. Meu bebê. Ele nunca morreu. Lujan trocou um olhar com Ruiz. O silêncio na sala era denso. Apenas o apito das máquinas acompanhava a cena. Prepararam o ultrassom. Colocaram-na na posição. Gel frio. Transdutor sobre o abdômen. Tela ligada. Vamos ver o que está acontecendo, ok? Todos os olhos voltados para a tela. No começo, nada claro. Sombras. Eco. Tecido. Ruído. Não pode ser, disse um dos residentes. Aumente a resolução, ajuste o contraste, ordenou Lujan. E então, apareceu. Uma massa redonda, escura, densa. Sem forma fetal. Sem batimentos. Sem estrutura óssea reconhecível. Lujan engoliu em seco. Isso não é um feto, disse. A sala ficou congelada. Soraya os olhou, desesperada. O que está acontecendo? Por que não dizem nada? Ele está aí. Olhem para ele. Não me digam que ele não está. O doutor não respondeu. Apenas se virou para a enfermeira e fez um gesto com a cabeça. Ela saiu em silêncio. A mais jovem, que tinha sentido o movimento, ficou paralisada diante da tela. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. O que é isso então? Perguntou a doutora Ruiz. Não sei, parece uma formação tumoral. Mas está muito avançada. Não entendo como ninguém percebeu antes. Nem como cresceu tanto sem colapsar órgãos vitais. Soraya começou a chorar. Lágrimas grossas, convulsivas. Não me tire de novo, por favor, não me tire de novo, eu não aguento outra perda. Não de novo. O doutor Lujan se aproximou. Soraya, posso te perguntar algo? Quando foi a última vez que você viu seu filho? Ela não respondeu no começo. Olhava para o teto. Movia os lábios como se rezasse. 1989, ele tinha 21 anos, me disseram que nasceu morto, mas eu senti ele respirar. Ninguém me acreditou. Ninguém deixou eu tocá-lo. Depois me sedaram. Quando acordei, ele já não estava. A repórter que tinha entrado com o celular tremia. Tinha ouvido muitas histórias trágicas, mas esta não tinha explicação. Uma das enfermeiras voltou com um arquivo. Doutor, encontramos isso na sua bolsa. Não há identificação, mas havia uma caixa de madeira com uma carta dentro. Lujan a pegou. Era uma carta amarelada pelo tempo, escrita à mão, com tinta azul. Dizia, se algum dia alguém encontrar isto, por favor, diga que eu nunca o esqueci. O doutor não conseguiu continuar. Fechou a carta. Olhou para Soraya. Você escreveu isto? Ela assentiu. Todo ano, eu escrevia uma carta para ele. Nunca enviei. Esta era a última. Lujan respirou fundo. O pessoal médico permanecia imóvel. Ninguém podia entender como aquela mulher acreditava com tanta convicção que estava grávida, e como seu corpo reagira como se estivesse. Então a psicóloga de plantão, doutora Camila Vargas, apareceu. Olhou para Soraya por alguns segundos. Depois se voltou para a equipe. O que estamos vendo não é uma gravidez biológica. É um caso extremo de gravidez psicológica. E o que ela tem no abdômen poderia ser um tumor psicossomático. Todos se olharam confusos. Um tumor causado pela mente? Perguntou a doutora Ruiz. Não é ficção científica. O corpo reage ao trauma. Quando a dor é grande demais, a mente busca maneiras de torná-la tangível. Em mulheres que perderam filhos, casos semelhantes foram documentados, mas nenhum como este. O corpo dela gerou sintomas reais. A barriga cresceu. A pele se esticou. Os órgãos se adaptaram. Tudo, porque seu coração se recusou a aceitar que seu filho não estava mais lá. Lujan caiu em uma cadeira. O silêncio era brutal. E o que se move? Como explica isso? Camila olhou para Soraya. Quando uma mãe deseja tanto sentir o filho, sua mente pode gerar contrações musculares involuntárias. Ou simplesmente, pode ser o tumor exercendo pressão. Mas a dor é real. O que ela sente é real. A jovem enfermeira continuava chorando. Não é justo. Por que ninguém a ajudou antes? Soraya murmurou algo. Lujan se aproximou.
O que você disse? Ele vai voltar, eu sei. Finalmente ele vai voltar para mim. O ultrassom continuava ligado. A imagem do tumor brilhava na tela como uma ameaça silenciosa. Naquele momento, tudo deixou de ser apenas um caso médico. Era uma história humana. Uma história de perda, de abandono, de gritos silenciados. E enquanto Soraya respirava com dificuldade, agarrada ao seu delírio, ou talvez a uma verdade que ninguém queria aceitar, uma ideia se instalou na mente do Dr. Lujan. Talvez não fosse apenas um prontuário clínico. Talvez estivessem prestes a descobrir algo muito maior que uma doença. A câmera do hospital continuava gravando. E aquele foi o primeiro dia em que o país inteiro começou a falar sobre a mulher que nunca deixou de sentir seu filho. E ainda não sabiam o que estava por vir. O vídeo se tornou viral antes do amanhecer. Uma enfermeira, a mais jovem do turno, o compartilhou com uma amiga. Essa amiga enviou para um grupo. Em menos de 2 horas, milhares de pessoas já conheciam o rosto de Soraya. Seu olhar angustiado, sua barriga inchada, o tremor nas mãos. As redes sociais a batizaram com nomes dolorosamente poéticos. A Mãe Eterna, a que espera, a mulher que deu à luz com a alma. Mas para os médicos, Soraya continuava sendo um mistério clínico, e para Lujan, uma pergunta sem resposta. Soraya dormia sedada no quarto 304 da ala de psiquiatria. O corpo não suportou a tensão. A dor física, a pressão arterial, a carga emocional, tudo se acumulava como se estivesse tentando sair há anos. Ao dormir, murmurava coisas. Palavras desconexas. Nomes. Datas. Um canto sussurrado. Como se sua mente navegasse entre lembranças quebradas. O Dr. Lujan entrou em seu prontuário digital. Revisou linha por linha, página por página. E o que encontrou foi tão perturbador quanto incompleto. Não havia familiares registrados. Não havia endereço exato. Apenas um número de identidade que correspondia a uma mulher desaparecida há mais de 30 anos. O histórico clínico mostrava internações psiquiátricas em diferentes regiões do país, desde clínicas de baixo orçamento até hospitais rurais onde os diagnósticos eram pouco mais que suposições mal escritas. O padrão se repetia: transtornos de ansiedade, surtos psicóticos, episódios de delírio materno. Em todos, a mesma constante: mencionava um filho que havia perdido. Mas ninguém a procurava. Ninguém a acompanhava. Ninguém perguntava por ela. A enfermeira Carmen, de cabelo grisalho e pele marcada por anos de batalhas silenciosas pelos corredores do hospital, observava Soraya da porta. Tinha os olhos úmidos. Lujan percebeu. Lembra alguém para você? Perguntou. Lembra todas. Daquelas que passam e ninguém olha. Daquelas que carregam mais dor do que deveriam. Daquelas que gritavam por ajuda e foram silenciadas com remédios. Lujan não respondeu. Apenas fechou o prontuário e ficou olhando para Soraya, que dormia entre lençóis ásperos e tubos de soro. Sua expressão era quase serena. Como se, finalmente, alguém estivesse ouvindo. Naquela mesma manhã, na sala de descanso, Carmen se sentou ao lado de Soraya enquanto conferia sua temperatura. Bom dia, senhora, disse em voz baixa. Como se sente hoje? Soraya abriu os olhos lentamente. Demorou a perceber onde estava. Piscou. Seu olhar percorreu as paredes brancas, o monitor ao lado da cama, as janelas seladas. Esta não é minha casa, sussurrou. Não. Está no hospital. Chegou ontem à noite, muito alterada. Ele já nasceu? Quem? Meu filho. Carmen segurou sua mão com suavidade. Era magra, quase frágil, mas tremia com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Ainda não, senhora. Estamos cuidando de você. Está segura. Soraya respirou fundo, como se tivesse passado anos guardando tudo dentro de si. Fechou os olhos por alguns segundos. E quando os abriu, já não falava com delírio, mas com uma calma estranha. Eu tinha 21 anos quando fiquei grávida. Era tão jovem. Não sabia nada do mundo. Só queria escapar. Escapar de quê? Da minha família. Da casa. De tudo aquilo. O que fizeram com você? Me venderam. Carmen sentiu um nó no estômago. Não esperava essa resposta. Como assim, venderam você? Para um político. Chamava-se Horácio. Prometeu pagar as dívidas do meu pai se eu aceitasse me casar com ele. Ele tinha 48 anos. Eu não podia dizer não. E você, aceitou?
Não me deram opção. A primeira vez que ele me tocou, eu quis morrer. Depois, não sei. Aprendi a não sentir, a fingir. Era melhor isso do que voltar para o bairro, dormir com fome, ver minha mãe sangrar pelas surras. Carmen não disse nada. Apenas apertou sua mão. Depois fiquei grávida. Soube antes de qualquer pessoa. Senti. Foi a única alegria que tive naquele inferno. O que aconteceu com essa gravidez? Horácio não queria filhos. Dizia que arruinariam sua imagem. Que ele era um homem livre, sem compromissos. Me obrigou a escondê-la. Durante meses, vivi com medo. Quando chegou o dia do parto, me levaram a uma clínica privada. Não havia médicos. Apenas enfermeiros contratados. Me deram uma injeção. Não sei quanto tempo fiquei dormindo. Quando acordei, o bebê já não estava mais comigo. E o que te disseram? Que nasceu morto. Que nem chegou a chorar. Mas eu sei o que senti. Aquele menino respirou. Mexeu-se. Eu soube. Me arrancaram uma parte da alma. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Não era a primeira vez que ouvia algo assim. Já tinha escutado antes. Mulheres pobres, jovens, vulneráveis, filhos desaparecidos, clínicas fantasmas. E sempre a mesma coisa, silêncio. Você tentou procurá-lo de novo? Perguntou, com um fio de voz. Tentei. Durante anos. Mas ninguém acreditou em mim. Me chamaram de louca. Disseram que eu tinha imaginado tudo. Que nunca estive grávida. Me internaram em um hospital psiquiátrico. Me encheram de remédios. Diziam que era melhor assim. Que eu estava doente. Que precisava descansar. E depois? Fiz o que pude para sobreviver. Troquei de nome. Mudei várias vezes. Trabalhei limpando banheiros, vendendo pão, costurando roupas usadas. Mas sempre sentia a presença dele. Cada vez que passava perto de uma escola. Cada vez que ouvia um bebê chorar. Cada vez que via uma criança com olhos escuros como os meus. Era como se ele ainda estivesse me procurando. Carmen a abraçou sem dizer uma palavra. Soraya chorava em silêncio, como se cada lágrima tivesse esperado décadas para sair. Enquanto isso, no escritório do Dr. Lujan, a carta encontrada na caixa de madeira ainda estava sobre sua mesa. Ele decidiu abri-la novamente. A letra era trêmula, mas firme. A você, meu filho, se algum dia me encontrar. Perdoe-me por não ter estado presente quando você nasceu. Perdoe-me por não poder abraçá-lo, por não tê-lo protegido. Disseram-me que você havia morrido, mas eu nunca acreditei. Todo ano escrevo uma carta. Não sei se algum dia você a lerá. Talvez nunca descubra quem sou. Mas se algum dia sentir que alguém pensa em você de longe, que alguém sonha com você sem te conhecer, sou eu, sua mãe. Lujan sentiu um arrepio. Ele tinha visto milhares de casos, mas nunca algo tão cru. A mistura entre delírio e realidade era perigosa. E a possibilidade de que Soraya estivesse dizendo a verdade era inquietante. Decidiu contatar uma psicóloga forense. A doutora Camila Vargas, jovem, meticulosa, conhecida por trabalhar com vítimas de trauma severo, aceitou o caso imediatamente. Queria conhecer Soraya. A primeira sessão foi tensa. Soraya estava sentada na sala de entrevistas, com cabelo preso, o rosto pálido e uma expressão entre exausta e esperançosa. Por que acredita que seu filho está prestes a voltar? Perguntou Camila, com voz suave. Porque eu sinto, respondeu Soraya sem hesitar. Porque não se pode matar um vínculo assim. Porque há coisas que não se explicam. Ele sabe que estou viva. Eu sinto isso cada vez que fecho os olhos. E agora, meu corpo também sabe. Está fazendo espaço para ele. Sabe que isso não é possível medicamente? Sim. Mas não me importa. Você teve outras alucinações? Não. Apenas sonhos. Sonhos onde ele caminha até mim, com uma mochila no ombro e um sorriso que me parte a alma. Camila observou por um momento. A serenidade com que falava. A certeza. O nível de convicção. Não era uma fantasia descontrolada. Era uma verdade interna construída sobre o vazio da perda. Quando saiu da sala, disse ao Dr. Lujan: se esta mulher está louca, então todos nós estamos. Porque o que ela carrega não é um delírio, é uma história sem fim.
E quando algo não tem fim, o corpo continua esperando. O doutor não respondeu. Apenas ficou olhando pela janela do hospital, enquanto as notícias na televisão mostravam o rosto de Soraya junto a uma manchete, a mãe que nunca deixou de sentir pelo filho. E então, sem que ninguém esperasse, o hospital recebeu uma ligação. Uma voz masculina, trêmula, jovem. É aí que está a senhora do vídeo. O que deseja? Acho que eu poderia ser seu filho. Ou, pelo menos, quero saber se é ela. E o destino começou a se mover. Porque aquilo que parecia impossível, talvez já tivesse começado a encontrar seu caminho de volta. O telefone do hospital não parava de tocar. Chamadas de jornalistas, de meios de comunicação internacionais, de organizações de direitos humanos, de instituições médicas interessadas em estudar o caso. Mas, entre todas aquelas vozes frenéticas, houve uma que se destacou. Era a mais baixa, a mais contida. Um jovem que não quis dar seu nome. Apenas perguntou se a mulher do vídeo ainda estava viva, se ainda podia vê-la, se existia a possibilidade, ainda que mínima, de que ela fosse sua mãe. Ninguém lhe deu uma resposta imediata. O hospital estava em caos. Protocolos de contenção diante da exposição mediática haviam sido ativados. Câmeras foram proibidas em áreas internas. Mas o rumor já estava lá fora. A mãe do filho invisível, como passaram a chamá-la na mídia, havia se tornado símbolo, mistério, peça central de algo que ia além do clínico. E, ao mesmo tempo, objeto de zombarias, teorias conspiratórias, fanatismo religioso. Alguns diziam que ela era uma santa, outros que estava possuída. A verdade, como sempre, se perdia na multidão. Na sala de diagnóstico, os médicos revisavam os últimos exames de imagem. Lujan franziu a testa, concentrado na tomografia de alta resolução. À sua frente, na tela, uma massa de tecido complexa, aderida a órgãos-chave. O tamanho era equivalente ao de um feto de 8 meses. Mas sua densidade não correspondia a nenhum tipo de gestação. Não havia cordão umbilical. Não havia placenta. Não havia vida. Não faz sentido, murmurou. Ela não deveria estar viva com algo assim crescendo dentro do abdômen. Nem mesmo há sinais de metástase. O corpo aceitou, alimentou, como se fosse uma parte dela. E os seios? Perguntou a doutora Ruiz, que permanecia em silêncio na maior parte do tempo, mas não podia ignorar o óbvio. Está produzindo leite. Confirmaram em laboratório. Lujan passou a mão pela testa. Galactorreia induzida pelo cérebro. É extremamente raro, mas pode acontecer. O eixo hormonal está alterado. A hipófise acredita que ela está gestando. E a barriga? Distensão abdominal progressiva. Pode ser que seu sistema neuromuscular tenha reagido a estímulos emocionais intensos. O corpo não diferencia a dor real da imaginada. Apenas obedece. E o movimento? Lujan não respondeu. Porque aquilo era o mais inexplicável. Vários membros da equipe haviam sentido. Movimentos suaves, precisos, como pequenos chutes. Contrações musculares involuntárias? Espasmos intestinais? Algum fenômeno neurológico? Poderia ser. Mas, no fundo, ninguém estava convencido. Camila Vargas, a psicóloga, entrou com um caderno debaixo do braço. Passava horas anotando padrões de comportamento, frases-chave, detalhes da linguagem corporal de Soraya. Sentou-se diante dos médicos. Tenho uma teoria, disse sem rodeios. E vai incomodá-los. Lujan a olhou atentamente. Sabia que esse tipo de frase não era dito ao vento sem um peso por trás. Isso não é uma doença comum. Não é apenas uma formação tumoral. Estamos diante de um caso severo de gravidez psicológica com sintomas somáticos extremos. Mas há mais. Muito mais. A que você se refere? Li todos os relatórios psiquiátricos anteriores. As internações. Os diagnósticos vagos. Em todos os episódios, Soraya relatou sentir movimentos no ventre. Dizia que ouvia o choro de um bebê. Ninguém a ouviu. Medicaram-na até silenciá-la. Mas nunca a trataram de verdade. Nunca perguntaram o que a levou a esse ponto. Lujan cruzou os braços. Está sugerindo que isso foi gerado pela mente dela? Sim. Mas não como um capricho psicótico. Isso é a manifestação física de um luto não resolvido.
Uma ferida emocional tão profunda, tão negada, tão silenciada, que o corpo decidiu materializá-la. O que vemos nos exames não é apenas um tumor. É uma história acumulada. Um grito engolido durante anos. A doutora Ruiz franziu a testa. E isso explicaria tudo isso. Explica por que o corpo age como se estivesse grávida sem estar. Explica por que os exames hormonais estão alterados. Explica a obsessão. A certeza. O delírio, que não é delírio. É o único lugar seguro onde a mente dela pôde guardar a ideia de que seu filho continua vivo. Carmen, a enfermeira, se aproximou com uma caixa nas mãos. Isso estava escondido na sua bolsa. Acabei de encontrar. Não tive coragem de abrir sozinha. Camila a pegou com cuidado. Era de madeira escura, velha, desgastada pelo tempo. Um cadeado enferrujado pendia do fecho, mas já estava quebrado. Ela abriu lentamente. Dentro, havia várias cartas envoltas em fita. Fotografias em preto e branco. Um par de botinhas de tricô. Um tufo de cabelo envolto em papel celofane. Todos ficaram em silêncio. Camila tirou uma das cartas e leu em voz baixa. Procurei você em cada rosto. Em cada sombra. Em cada sonho. Às vezes pensava que o vento me trazia seu cheiro. Que os pássaros cantavam com sua voz. Que, se ficasse parada, muito parada, poderia ouvir você respirar. A sala ficou suspensa em um nó de emoção. Ninguém conseguia olhar nos olhos do outro. Essas cartas não fazem parte de uma obsessão. Fazem parte de uma vida. De uma espera. Carmen não aguentou mais. E se ela não estiver louca? E se ela tivesse razão desde o começo? E se seu filho nunca morreu? Lurjan apoiou as mãos na mesa. Sua voz era baixa, contida. Camila, você disse que alguém ligou perguntando por ela. Acha que pode ser? Não sei. Mas vou descobrir. Lá fora, o hospital continuava cercado de câmeras. Nas redes sociais, a história era tendência mundial. Alguns grupos religiosos começavam a peregrinar até as portas da maternidade. Diziam que Soraya era uma enviada, que seu corpo era sagrado, que o filho que carregava era um novo profeta. Outros, mais céticos, afirmavam que ela era uma atriz, uma doente mental manipulada pelo sistema. Ninguém estava realmente preparado para ouvir o que ela tinha a dizer. Na mesma tarde, Camila entrou no quarto de Soraya. Fechou a porta com suavidade. A mulher estava sentada, olhando pela janela, abraçando uma das botinhas que haviam encontrado. Soraya, encontrei suas cartas. Ela não disse nada. Apenas acariciava o pequeno sapato como se fosse de porcelana. Estive lendo uma. A de 1997. Onde você dizia que doía mais ser esquecida do que tê-lo perdido. Sim, sussurrou. Porque, se me esquece, é como se eu nunca tivesse existido. Como se eu nunca tivesse sido mãe. Camila se sentou ao lado dela. Alguém ligou. Não disse o nome. Apenas disse que precisava saber se era você. Soraya virou lentamente a cabeça. Um homem? Sim. Jovem. Disse que havia sido adotado. Que não sabia sua história. Mas algo na sua carta fez ele chorar. Os olhos de Soraya se encheram de lágrimas. Não perguntou mais nada. Fechou os olhos. Sussurrou algo quase inaudível. Eu te disse, ele está voltando. Como pode ter tanta certeza? Porque ele nunca foi embora. Camila apertou as mãos. Vamos fazer todo o possível para descobrir a verdade. Mas preciso que se cuide. Que aceite o tratamento. Há uma cirurgia que podemos fazer para remover a massa. Está crescendo. Pode ser perigoso. Se me tirarem, me tiram ele. Não. Se não fizermos, você pode morrer. Soraya olhou com uma tristeza que cortava a alma. Já morri há muitos anos. Camila não soube o que dizer. Porque, às vezes, a morte não é deixar de respirar. Às vezes, a morte chega em forma de silêncio, de esquecimento, de injustiça. Enquanto isso, em uma cidade a 400 quilômetros de distância, um jovem chamado Andrés segurava em suas mãos a captura de tela do vídeo viral. Não conseguia parar de olhar aqueles olhos. Cresceu com perguntas que nunca tiveram resposta. Seus pais adotivos sempre evitaram o assunto. Sabia que algo estava errado. Tinha sonhos recorrentes com uma mulher chorando, abraçando um berço vazio.
E agora, algo dizia que ele precisava viajar. E assim, o inexplicável começou a tomar forma. O improvável, a se tornar possibilidade. O que parecia loucura, talvez fosse apenas a manifestação mais pura do amor mais negado. E enquanto o tumor crescia, o passado também crescia. O corpo de Soraya não abrigava apenas uma massa. Abrigava um segredo. Um que estava prestes a vir à tona. Mas, para isso, alguém teria que estar disposto a ouvi-lo sem medo. E outro, a enfrentá-lo sem fugir. Porque quando a verdade esteve enterrada por tanto tempo, ela sempre volta. Mesmo que seja através da dor. Mesmo que seja na forma de doença. E dentro daquela massa que crescia dia após dia, o mistério ainda não havia dito sua última palavra. A história já não era mais um caso médico. Era um fenômeno social. A imagem de Soraya, com a barriga inchada, os olhos lacrimejando e a voz trêmula falando de um filho que nunca deixou de sentir, havia se transformado em símbolo. As redes sociais não descansavam. O vídeo do ultrassom, o choro contido das enfermeiras, a carta escrita à mão encontrada em uma caixa de madeira, cada elemento alimentava a necessidade coletiva de encontrar a verdade. E entre a compaixão de uns e o morbo de outros, a história explodiu em todos os telejornais. Foi então que Cláudio, um jornalista local, decidiu agir por conta própria. Ele havia conseguido acesso ao hospital durante a primeira noite da internação de Soraya. Tinha imagens inéditas, sons de fundo, uma conversa gravada entre Soraya e a enfermeira Carmen. Mas o que mais causou impacto foi uma fotografia que tirou sem permissão, a carta amarelada, aquela que Soraya havia escrito 35 anos atrás, na qual pedia perdão ao filho por não tê-lo encontrado. Cláudio compartilhou nas suas redes sem consultar ninguém. Em minutos, tornou-se viral. Não apenas pelo conteúdo, mas pela dor que transmitia cada linha. Era mais que uma carta. Era uma confissão. Um clamor. Um pedido suspenso no tempo. E esse eco chegou a lugares inesperados. Em um convento do interior, onde o silêncio e a oração marcavam as horas, uma freira aposentada viu a reportagem em uma pequena televisão ligada por engano. O rosto de Soraya provocou um sobressalto em seu peito. Ela a conhecia. Não pelo nome, mas pelos olhos. Aqueles olhos ela havia visto uma noite há mais de 3 décadas, quando uma jovem inconsciente foi internada à força, coberta por um lençol, com sangue nas pernas e sem acompanhante. Naquela noite, ela ouviu escondida uma conversa entre um médico e um homem de terno. Diziam que o bebê deveria ser retirado imediatamente. Que ninguém deveria saber que havia nascido. Que o mandariam com os de sempre. Naquela vez, não perguntou. Tinha medo. O medo de quem cala. O medo que protege a consciência e enterra a culpa. Naquela manhã, quebrou sua promessa de silêncio e ligou para o hospital. Carmen foi quem atendeu. Desculpe, sou irmã Madalena. Sei que o que vou dizer soa absurdo, mas acho que estive presente no dia em que aquela mulher, Soraya, deu à luz. Carmen ficou paralisada. Passou a ligação para a doutora Camila, que ouviu cada palavra com os olhos bem abertos. Lembra de algum detalhe? Perguntou Camila, anotando em seu caderno. Não o suficiente para identificar alguém. Apenas que houve uma criança. E que a levaram embora. Não morreu. Eu a vi se mover. Chorou. Tinha vida. Fiquei trancada chorando por horas. Nunca contei. Até agora. Camila fechou os olhos. Algo em seu peito se apertou. Enquanto isso, a mais de 400 quilômetros, Andrés observava seu telefone no escuro do quarto. A carta se projetava na tela. Cada linha falava com ele. Doía. Explicava coisas que ele nunca havia entendido. Cresceu sabendo que algo não encaixava. Seus pais adotivos evitavam qualquer conversa sobre sua origem. Cada vez que perguntava, o tratavam como ingrato. Aos 18 anos, quando tentou buscar seu registro de nascimento, descobriu que o arquivo estava incompleto. Nunca houve uma certidão oficial. Apenas papéis assinados por um juiz que já havia falecido. Aos 27 anos, teve seu primeiro sonho com uma mulher chorando. No sonho, ela estava de costas. Ele não podia vê-la. Apenas ouvia um canto suave, repetitivo, e depois um grito: "Lhe tiraram!" Desde então, o sonho se repetia a cada poucos meses. Nunca entendeu por quê. Mas agora, ao ver a carta de Soraya, algo fez sentido. Não com a mente, mas com a alma. Pegou suas coisas, imprimiu a carta e saiu sem dizer nada.
Chegou ao hospital ao amanhecer. O pessoal de segurança não queria deixá-lo entrar, mas a doutora Camila já havia previsto. Ela o recebeu na entrada com uma mistura de profissionalismo e assombro. Você é quem ligou alguns dias atrás? Sim. Meu nome é Andrés. Não tenho provas de nada, mas sinto que preciso vê-la. Por favor. Camila o levou a uma sala privada. Pediu que se sentasse, que contasse tudo o que lembrava. Andrés falou por mais de 1 hora. Cada detalhe que mencionava coincidia com a história de Soraya. A falta de documentação oficial, o juiz que morreu, a freira aposentada, o ano aproximado do nascimento. Quando terminou, Camila tinha as mãos trêmulas. Vamos fazer um teste de DNA, disse. Não podemos adiantar nada, mas, se ela estiver certa, esta pode ser uma das maiores histórias que já vivemos. Andrés assentiu. Não pediu mais nada. Não buscava fama nem respostas rápidas. Só queria saber. Tinha o direito de saber. Naquele mesmo dia, o sangue de Soraya e Andrés foi enviado ao laboratório. O resultado levaria pelo menos 5 dias. Mas Soraya ainda não sabia que Andrés havia chegado. Nem que estava a poucos metros de distância. Continuava isolada, com os olhos fixos no teto, repetindo frases que ninguém entendia. Até que Carmen lhe disse: Você tem visita, Soraya. É um jovem. Veio de longe. Acredita que pode ser seu filho. Soraya se levantou de repente. Seu rosto mudou completamente. Os lábios começaram a tremer. As mãos suavam. Seus olhos se encheram de lágrimas em segundos. Ele está aqui? Sim. Mas me escute. Ainda não sabemos de nada. Não se machuque. Pode ser que não seja. Não me importa. Só quero vê-lo. Uma vez. Camila autorizou o encontro. Mas com condições. Sem contato físico. Sem falar diretamente sobre maternidade. Apenas uma visita breve, em silêncio, para observar reações, analisar gestos e proteger a estabilidade emocional de ambos. Eles caminharam até a sala de visitas. Soraya vestia um roupão limpo. O cabelo penteado. Carmen a acompanhava, segurando seu braço. Andrés esperava no outro lado. Estava sentado, com uma fotografia na mão, uma de quando era criança. Tinha o olhar fixo na porta. A sala se abriu. Por um instante, o mundo parou. Eles se olharam. Não houve palavras. Não houve abraços. Não houve histeria. Apenas 2 pares de olhos se encontrando pela primeira vez em mais de 3 décadas. Andrés sentiu um nó na garganta que o impedia de respirar. Soraya mal conseguia se manter de pé. Carmen segurava seu braço com força. É ele? Perguntou em sussurro. Soraya não respondeu. Apenas assentiu. E as lágrimas escorreram como rios. Andrés se levantou lentamente. Deu um passo. Depois outro. Parou a meio metro de distância. Não sabia se devia falar. Não sabia se tinha o direito. A doutora Camila, do outro lado do vidro, observava cada segundo como se fosse uma cena cirúrgica. Você, é ela? Perguntou Andrés com a voz quebrada. Soraya assentiu. Foi você quem escreveu aquelas cartas para mim? Soraya tremeu. Todo ano. Andrés engoliu em seco. Suas mãos suavam. A fotografia tremia entre seus dedos. Por que não me procurou? Soraya fechou os olhos. Procurei. Mas me disseram que você tinha morrido. O silêncio se tornou longo, profundo. Um espaço onde cabia toda a dor do mundo. Eu nunca soube que existia, disse Andrés. Me enganaram a vida inteira. Me disseram que me encontraram abandonado. Que ninguém me quis. Soraya caiu de joelhos. Eu te quis. Te quis tanto que fiquei doente por não ter você. Nunca deixei de sentir sua presença. Andrés não a tocou. Abaixou-se diante dela. Olhou-a com os olhos cheios de tudo que havia silenciado por anos. Não sei se ainda posso te chamar de mãe. Mas sei que há algo aqui, disse, levando a mão ao peito. Algo que não senti com mais ninguém. Soraya chorava em silêncio. Carmen também. Camila respirava ofegante na sala de observação. Aquele encontro, breve, silencioso, foi mais poderoso que qualquer grito, que qualquer prova de sangue.
E enquanto a história continuava a crescer na mídia, enquanto os analistas discutiam a legalidade das adoções forçadas e as instituições públicas negavam responsabilidade, naquela sala, duas almas quebradas começaram a se reconhecer. Não se abraçaram. Não era o momento. Mas não era necessário. Porque às vezes, o silêncio também é uma ponte. Uma construída com olhares, com lágrimas, com a certeza de que, mesmo depois de tanto tempo, o amor ainda pode encontrar o caminho de volta. Mas o amor não basta quando o corpo começa a ceder. Soraya foi levada naquela noite para a unidade de cuidados intermediários. Seu pulso estava fraco, sua pressão instável, e o nódulo em seu ventre, aquele que havia sido símbolo de seu delírio, crescia com velocidade anormal. O que por anos permaneceu oculto, em silêncio, agora se expandia sem controle. O corpo já não podia sustentá-lo. Os exames mostravam deslocamento de órgãos, pressão sobre a bexiga, dificuldade respiratória. Seu ventre parecia o de uma mulher com gravidez gemelar a termo. O Dr. Lujan examinou as imagens em silêncio. A tomografia revelava uma massa encapsulada, com áreas de calcificação interna. Algo que parecia querer se proteger. Não era apenas tecido tumoral. Era algo mais denso, mais antigo. Um acúmulo do passado, como se cada ano de dor tivesse se alojado ali dentro, esperando para ser visto. Camila entrou em seu escritório sem bater. Precisamos operá-la. Agora. Lujan assentiu. Mas há risco. Ela está muito fraca. Se não fizermos, ela vai morrer. E você sabe disso. Andrés aguardava na sala ao lado, sentado com as costas retas, o olhar fixo no chão. Não quis sair do hospital desde que a viu. Algo dentro dele não o deixava ir embora. Ofereceram-lhe ficar em um hotel próximo, mas ele recusou. Instalou-se em uma das salas vazias do setor pediátrico fechado. Deram-lhe um colchão, um cobertor e as cartas de Soraya. Passava horas lendo cada linha, cada data, cada palavra que ela escrevera durante décadas. Hoje sonhei com você, suas mãos eram grandes, dizia uma. Te vi no olhar de uma criança na rua, dizia outra. Minha garganta dói de tanto não dizer seu nome, lia, enquanto os dedos tremiam. Aquele sofrimento não podia ter sido inventado. Carmen aproximou-se com um café quente. Vão operá-la. Será uma cirurgia complicada. Todos estão nervosos. E se ela não sobreviver? Perguntou Andrés, com os olhos cansados. Então teremos que viver com a certeza de que ao menos ela te viu. Que soube que não estava louca. Que finalmente alguém acreditou em sua verdade. Camila entrou logo depois. Precisamos da sua autorização. Legalmente ainda não está claro se você é filho dela, mas como parente potencial, você pode assinar como representante na ausência de outros. Andrés não hesitou. Pegou a caneta. Assinou. Fez isso sem pensar. Com a alma. Não era questão de leis. Era questão de justiça. Lujan preparou a equipe cirúrgica, anestesistas, instrumentadores, residentes. A tensão era densa. Todos sabiam que não se tratava apenas de um procedimento médico. Havia uma carga emocional atravessando cada bisturi, cada luva, cada olhar. A sala de cirurgia se iluminou. Soraya foi conectada aos monitores. Seu rosto parecia em paz. Como se tivesse esperado por aquele momento por anos. Começaram. Ao abrir o abdômen, o primeiro que encontraram foi tecido fibroso denso, quase pétreo. Como se a massa tivesse se mimetizado com o corpo. Custou separá-la. Estava aderida às paredes intestinais, ao útero atrofiado, ao fígado. Era preciso ir com precisão milimétrica. Lujan comandava com voz firme. Pinça. Sucção. Separador. Mais luz. Mais abaixo. Cuidado com essa veia. A massa tinha uma textura estranha. Uma parte mole, outra calcificada. Não era como nada que tivessem visto antes. Ao seccionar uma das camadas externas, apareceu algo inesperado. Um saco de tecido fibroso, e dentro, uma pequena peça de roupa de bebê. Todos na sala pararam. O bisturi tremeu na mão do residente. Lujan retirou a peça com pinça. Era um gorro de lã branco, perfeitamente conservado. Como se o tempo não o tivesse tocado. Como se tivesse sido guardado em um altar. Ninguém conseguiu dizer uma palavra. O que é isso? Sussurrou uma enfermeira. Lujan não respondeu. Colocou na bandeja estéril. Continuaram a operação em silêncio.
Extraíram-na completamente. Cauterizaram. Fecharam. Saíram. Na sala de espera, Andrés levantou-se assim que viu o doutor. Os olhos procuravam respostas antes das palavras. Sobreviveu, disse Lujan. Está em coma induzido, mas estável. Agora é questão de esperar. E a massa? O que era? Lujan hesitou. Era um tumor. Mas não um comum. Tinha camadas internas, encapsuladas, e algo mais. Abriu a bandeja que trazia nas mãos. Mostrou o gorro. Andrés levou as mãos ao rosto. Carmen soltou um gemido abafado. Isso estava dentro dela? Perguntou Andrés, quase sem voz. Sim. Ninguém entende como. Nem quando. Nem porquê. Mas estava lá. Protegido. Como se o corpo tivesse criado um santuário. Um lugar para guardar o único que lhe restava de você. Andrés caiu de joelhos. Chorou sem som. As lágrimas brotavam sem permissão. Naquela noite, ele se sentou ao lado da cama de Soraya. Pegou sua mão. Falou com ela. Contou coisas. Sobre sua infância. Sobre seus pesadelos. Sobre como sempre sentirá que faltava algo. Colocou música. Leu as cartas que ela mesma havia escrito. Contou que teve medo de encontrá-la. Que pensou que não poderia perdoá-la. Mas agora só queria que ela abrisse os olhos. Se passaram 3 dias. O resultado do DNA chegou ao escritório de Camila. Ela o abriu com as mãos suadas. Respirou fundo. Leu. Então caminhou sem pressa até a área de cuidados intensivos. Andrés estava lá. Dormia em uma cadeira. O gorro de lã no colo. Camila tocou seu ombro. Acorda. Já temos a resposta. Andrés se ergueu, sonolento. O que diz? Camila engoliu em seco. Sua voz tremia. É positivo. Soraya, é sua mãe biológica. Andrés fechou os olhos. Não disse nada. Não gritou. Não correu. Apenas deixou o silêncio envolvê-lo, como naquela noite na sala de visitas, quando a viu pela primeira vez. Agora não havia mais dúvida. Agora a ponte estava completa. Já não eram 2 desconhecidos tentando imaginar uma história possível. Eram mãe e filho. Finalmente. Ele entrou no quarto. Sentou-se ao lado dela. A acariciou na testa. Acorda, mãe. Já te encontrei. Não precisa mais continuar sonhando. Soraya, em coma, tinha o rosto sereno. Como se escutasse de dentro. Como se soubesse que, depois de tantos anos, a verdade havia saído do seu esconderijo. E o que antes era um tumor, um delírio, um fardo, já não estava mais lá. Só restava o amor. Doloroso, tardio, mas real. E embora o corpo de Soraya dormisse, sua alma não gritava mais. Porque o filho que a vida lhe negou, havia retornado. E agora todo o resto, podia esperar. Porque às vezes, a cura não vem com remédio. Vem com uma mão apertando a sua. Com uma voz que te chama pelo verdadeiro nome. Com uma certeza que atravessa a carne, a culpa e o tempo. Você não está sozinha. Nunca esteve. Nunca mais estará. As horas passaram com uma calma nova. O hospital, ainda cercado por jornalistas e curiosos, parecia ter se transformado em uma espécie de santuário. Os médicos falavam em voz baixa, os enfermeiros entravam no quarto com cuidado, como se tivessem medo de interromper algo sagrado. No quarto 304, Andrés permanecia junto à cama de sua mãe. Dormia em uma cadeira, sem se afastar, respirando no mesmo ritmo que ela. E então, na madrugada do 5º dia, Soraya abriu os olhos. Não foi um despertar dramático ou barulhento. Foi lento, frágil, como quem volta de muito longe. Piscou várias vezes. Olhou para o teto branco. Mexeu apenas os lábios. Seu corpo estava exausto, mas dentro dela, algo diferente pulsava. Um novo centro de gravidade. Um lugar onde a esperança começava a se firmar, tímida, mas segura. Ela girou lentamente o rosto. O viu. Andrés dormia sentado, com a cabeça apoiada nos braços cruzados. Uma de suas mãos roçava a dela. Como se o contato fosse uma promessa. Estou aqui. Não vou embora. Soraya o contemplou por minutos. Acariciou seus cabelos com dedos trêmulos. Andrés se mexeu levemente. Abriu os olhos. Se encontraram.
Não disseram nada no início. André se levantou devagar, com lágrimas surgindo sem permissão. Olhou para ela, tremendo. E ela, com apenas um fio de voz, disse: "Sonhei com você todas as noites." Andrés a abraçou. Não com força, não com desespero. Abraçou como quem abraça algo insubstituível. Como quem finalmente pode respirar. "Eu também", murmurou. Mesmo sem saber que era você. Camila observava do umbral. Não quis interromper. Fechou os olhos. Tinha presenciado dezenas de reconciliações familiares em sua carreira, mas nenhuma como aquela. Naquele silêncio, naquele abraço, havia mais verdade do que em qualquer discurso. Nos dias seguintes, começaram a conversar. Primeiro com frases soltas, depois com histórias completas. Andrés contava sobre sua infância, os vazios, as perguntas, os silêncios constrangedores de seus pais adotivos. Soraya falava dos lugares onde dormira, das cartas escondidas, dos aniversários passados escrevendo para ele sem saber se ele ainda respirava. Camila os acompanhava em sessões privadas. Riam, choravam, também se irritavam. Andrés não entendia por que ninguém o procurou antes. Porque os hospitais nunca o registraram. Porque ninguém o protegeu. Soraya apenas chorava. Explicava que durante anos não teve teto, que a declararam instável, que a trancaram, que a fizeram duvidar até de suas próprias memórias. "Você não precisa me perdoar", disse-lhe uma noite. "Eu nunca me perdoei." Andrés olhou para ela com os olhos quebrados. "Não preciso perdoar você. Só quero conhecê-la." Em poucos dias, a saúde de Soraya mostrou uma melhora inesperada. A equipe médica chamava de recuperação espontânea, mas Camila sabia que havia algo mais profundo. A alma, quando encontra o que busca, também começa a curar o corpo. A notícia do reencontro chegou à imprensa internacional. Os meios de comunicação invadiram o hospital. Queriam entrevistas, fotos, exclusivas. A história da mulher que carregou durante décadas uma gravidez psicológica pela perda de seu filho e que, contra toda lógica, o reencontrou, atravessou fronteiras. Chamavam de milagre, fenômeno psíquico, justiça divina. Alguns a comparavam com casos semelhantes ocorridos em países em guerra. Outros simplesmente chamavam de a mãe que nunca deixou de sentir. Fundações começaram a enviar cartas. Mulheres que também haviam perdido filhos em circunstâncias suspeitas se comunicavam de diferentes cantos do país. Algumas haviam silenciado por medo, outras por vergonha. Mas agora, ao ver Soraya, sentiam que podiam falar. Chegavam flores, desenhos, cartas escritas à mão por meninas de escolas rurais. Carmen tinha que organizar as entregas para que Soraya não ficasse sobrecarregada. Camila selecionava o que poderia ajudar em seu processo e filtrava o ruído da exposição midiática. E em meio a todo esse movimento, algo se acendeu em Soraya. Uma noite, ela pediu a Camila um caderno e uma caneta. "Vou escrever", disse. "Tudo, cada detalhe. Já não tenho medo." "Tem certeza?" "Sim. Tiraram minha voz por muitos anos. Tiraram-na com golpes, diagnósticos, remédios. Mas agora, se estou viva, é para dizer o que calei." Assim nasceu a ideia do livro. Uma espécie de testemunho cru, sem filtros. Soraya não buscava vingança. Não mencionava nada com rancor. Escrevia para se libertar. Para que outras mulheres entendessem que não estavam loucas. Que a memória do corpo não erra. Que a dor precisa de nome e rosto. Andrés ajudava a organizar os capítulos. Escaneava as cartas, numerava, digitalizava. Procuravam datas, reconstruíam lugares. Até conseguiram localizar o arquivo de uma clínica fechada há 30 anos, onde constava uma entrada com nome falso no dia do suposto parto. O ambiente mudou. Em vez de sombras, o quarto se encheu de luz. Não luz artificial, mas humana. Riam. Cozinhavam juntos com o pouco que podiam. Andrés havia trazido um pequeno alto-falante portátil e colocava músicas dos anos 80. Soraya cantava baixinho, desafinada, mas feliz. "Nunca imaginei que algum dia você me chamaria de mãe", disse-lhe uma tarde. Andrés não respondeu. Apenas acariciou seu cabelo. Mas todo momento de luz traz consigo uma sombra que espera. O manuscrito do livro estava pela metade quando começaram a receber ligações anônimas. Primeiro foram mensagens confusas. Depois ameaças diretas.
Pessoas que não queriam que certos nomes aparecessem. Velhos funcionários, empregados de saúde, políticos aposentados. Alguns mencionavam clínicas. Outros perguntavam se Soraya se lembrava de certos procedimentos. Camila alertou as autoridades. Andrés instalou câmeras no quarto, embora soubesse que não era suficiente. O passado nem sempre golpeia com o punho. Às vezes, o faz com o medo. Soraya não parou. Podem me trancar de novo. Podem tentar me calar outra vez. Mas agora não estou sozinha. Não mais. E quando parecia que nada poderia detê-la, aconteceu. Uma noite, enquanto escrevia sozinha na sala do hospital, o corpo de Soraya falhou. Uma dor aguda no peito a fez cair no chão. Andrés a encontrou minutos depois. Inconsciente. A folha ainda na mão. A levaram às pressas para o hospital. Diagnóstico: metástase. O tumor havia voltado. Não no abdômen, mas nos pulmões. O Dr. Lujan não conseguiu esconder a tristeza. O câncer já estava no seu sangue há algum tempo. Apenas adormecido. O que fizemos foi ganhar tempo. Mas o corpo tem seus próprios relógios. Andrés desabou na cadeira. Carmen o abraçou. Camila entrou no quarto onde Soraya, conectada a tubos e monitores, respirava com dificuldade. Quer continuar escrevendo? Perguntou, com a voz embargada. Soraya sorriu. Já disse o que precisava dizer. Agora, é sua vez. Camila assentiu. Andrés chorava em silêncio. Fora do hospital, o mundo continuava girando. A mídia preparava especiais. As editoras começavam a ligar. Mas dentro daquele quarto, tudo parava. O livro não era apenas um testemunho. Era uma despedida. Uma herança. Soraya dormia mais do que falava. Sua voz era um sussurro. Mas, quando acordava, pedia para ver Andrés. Não chores mais, dizia ele. Eu te encontrei. Isso é tudo o que eu precisava. Mas não quero te perder de novo. Você não vai me perder mais. Agora você sabe onde estou. Dentro de você. E Andrés, pela primeira vez na vida, sentiu que pertencia a alguém. Não por papéis. Não por sangue. Por verdade. Por conexão. Por amor. Naquela noite, enquanto o hospital dormia, Andrés sentou-se ao lado de sua mãe. Leu a última carta que ela havia escrito. A que nunca tinha enviado. A que falava sobre sua voz, seu cheiro, a forma como ela imaginava suas mãos. E ao terminar, Soraya sorriu. Eu te encontrei. Foi a última coisa que disse antes de fechar os olhos novamente. Na manhã seguinte, sua respiração estava mais lenta. Sua pele, mais pálida. Os médicos disseram que era questão de dias. Mas em seu rosto havia paz. A história ainda não tinha acabado. Porque Soraya não era apenas uma mulher com um diagnóstico estranho. Era um símbolo. Era uma chama acesa. E o que ela escreveu não ia apenas incomodar muitos. Ia despertar outros. E justo quando Andrés fechava o caderno do manuscrito, com as mãos cheias de lágrimas e tinta, alguém bateu na porta. Trazia um envelope na mão. Dentro, uma certidão. Assinada. Registrando oficialmente algo que o mundo lhe havia negado por 35 anos. Soraya, mãe de Andrés. E o tempo, finalmente, começou a ser perdoado. Na manhã em que Andrés recebeu a certidão em suas mãos, todo o hospital pareceu parar. Havia uma calma estranha no ar, como se tudo que por anos esteve contido pela força do medo e do esquecimento finalmente tivesse cedido. Pela primeira vez em mais de 3 décadas, alguém decidirá escrever em um papel que toda a vida havia negado, que Soraya foi mãe e que seu filho estava vivo. Ele segurou o envelope nas mãos como se fosse algo sagrado. A tinta, ainda fresca, trazia os nomes de ambos. Nomes que até aquele momento nunca haviam compartilhado em um mesmo documento. Andrés baixou o olhar. Não chorou. Não gritou. Apenas fechou os olhos e permitiu-se algo que nunca tinha se concedido. Respirar profundamente sabendo que, apesar de tudo, havia chegado a tempo. O quarto de Soraya estava silencioso. Ela dormia com mais frequência. Se cansava ao falar, mas ainda tinha força nos olhos. Carmen lia trechos do manuscrito enquanto ela sentia, corrigindo algumas palavras com um gesto suave. Andrés se instalou ao lado dela. Já não como visitante, mas como seu filho. Desmontou sua vida anterior sem hesitar.
Despediu-se do trabalho, deixou seu apartamento, vendeu seus móveis. O único objeto que quis levar foi o caderno com as cartas e o gorro de lã branco. Nas primeiras semanas em casa, eles se reorganizaram como se fossem dois desconhecidos aprendendo a viver na mesma história. Compraram uma cama ortopédica, colocaram cortinas claras e encheram as prateleiras com livros. Soraya queria escrever. Precisava fazê-lo. Sabia que o tempo já não era seu aliado, mas não tinha medo. Andrés comprou uma gravadora e ela ditava os últimos capítulos da cama. Sua voz era pausada, grave, às vezes rouca. Mas cada palavra saía como se despedisse de algo que já não precisava guardar. Escrever é como limpar uma ferida antiga, dizia Camila, que a visitava toda semana. No começo dói mais. Depois, a gente começa a sentir que a pele volta a crescer. Havia coisas que Andrés ainda não tinha coragem de perguntar. Como porque ela nunca gritou sua verdade em público? Porque esperou tanto? Porque não lutou mais? Porque eu tinha medo, respondeu ela sem que ninguém perguntasse. Medo de me dizerem que eu imaginei tudo. Que fui histérica, louca, exagerada. Porque não há pior castigo do que duvidar da própria dor. Andrés entendia. Porque a ele também ensinaram a calar. A não chorar demais. A não perguntar de onde vinha. A aceitar a mentira como parte da rotina. Eram diferentes, mas feitos do mesmo silêncio. As semanas passavam como se cada dia fosse uma contagem regressiva disfarçada de rotina. O câncer avançava. Não havia tratamento que o detivesse. O corpo de Soraya se apagava pouco a pouco, mas sua mente seguia lúcida. Havia urgência em seus gestos. Não para viver, mas para dizer. O único que a mantinha em pé era a necessidade de que sua história não se diluísse entre as tristes anedotas de algum noticiário qualquer. Não quero que me lembrem como a mulher do tumor estranho, disse Andrés. Quero que me lembrem como aquela que ousou falar. Um dia, Camila lhe propôs uma entrevista. Ao vivo. Televisão Nacional. O canal mais importante. 1 hora inteira para contar sua história sem filtros. Soraya aceitou sem hesitar. Chegaram ao estúdio de cadeira de rodas. Soraya vestia uma blusa branca e um lenço azul na cabeça, para cobrir a queda de cabelo. Ao seu lado, Andrés. Ele não falaria. Apenas estaria ali como testemunha, como âncora. A apresentadora tentou suavizar o tom com perguntas medidas, mas Soraya, como sempre, foi direta. Não morri quando roubaram meu filho, disse ao final da entrevista, olhando para a câmera com uma força que já não vinha do corpo, mas da alma. Morri a cada dia que me obrigaram a ficar em silêncio. Hoje, mesmo que eu morra, já não dói. O estúdio ficou em silêncio. Ninguém soube como continuar. Não houve aplausos. Não houve despedida formal. Apenas o peso de uma verdade que atravessava a todos. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. O trecho foi compartilhado milhões de vezes. Já não dói se tornou um lema. Mulheres que haviam silenciado abusos, roubos, desaparecimentos de filhos, começaram a contar suas histórias. Coletivos de mães se organizaram em várias províncias. Marchas silenciosas. Cartazes com nomes que o Estado havia esquecido. Andrés viu tudo do canto mais íntimo da vida. Ele não queria protagonismo. Apenas queria que a voz de sua mãe continuasse correndo como uma chama. Uma chama lenta, mas impossível de apagar. Quando o livro foi publicado, a primeira edição esgotou em menos de 48 horas. O título, O que não se diz, apodrece. Não era um livro de vingança. Não era um manual de terapia. Era uma confissão crua, sem adornos, sem retórica. Uma mulher escrevendo com sangue o que durante anos não lhe permitiram dizer. Hospitais clandestinos. Médicos que assinaram mortes que não existiram. Clínicas fantasmas que entregavam bebês em troca de dinheiro. O sistema que tentou enterrá-la em diagnósticos psiquiátricos. E, apesar de tudo isso, o livro não era um grito de ódio. Era uma carta de amor. E em cada página, Soraya falava de seu filho como se fala da única flor que cresceu no meio do deserto. As últimas semanas foram lentas. Soraya já não escrevia. Apenas olhava pela janela e ouvia Andrés ler cartas de pessoas que diziam ter se sentido menos sozinhas graças à sua história. Mulheres de prisões, meninas de lares temporários, idosas de hospitais. Todas falavam de uma coisa: dignidade. No dia em que Soraya deixou de respirar, o céu estava limpo.
Andrés estava ao seu lado. Segurava sua mão. Está doendo? Perguntou com voz trêmula. Ela balançou levemente a cabeça em negação. Não. Já não. Fechou os olhos. E se foi. Com um sorriso. Sem barulho. Com a dignidade de quem já disse tudo. O enterro foi íntimo. Carmen, Camila, alguns enfermeiros. Poucas flores. Nenhum político. Nenhuma figura pública. Assim ela quis. Não queria monumentos. Queria verdades. Andrés não falou durante a cerimônia. Apenas deixou um papel na sepultura. Uma cópia da carta que ela lhe escrevera em 1989. E ao pé, escreveu: Te encontrei. Nunca mais estarás sozinha. A história não terminou aí. O livro foi traduzido para vários idiomas. Inspirou projetos de lei para revisar adoções irregulares. Investigações foram abertas. Casos foram reabertos. Silêncios foram quebrados. E o mais importante, outras foram salvas. Mulheres que à beira do colapso ousaram falar. Filhos que começaram a procurar. Médicos que ousaram denunciar. Enfermeiras que lembraram nomes que acreditavam esquecidos. Tudo porque uma mulher, do canto mais marginalizado da sociedade, ousou nomear sua dor. E Andrés seguiu em frente. Não como vítima. Não como herói. Mas como filho de uma mulher que não desistiu. Fundou uma associação para mães que perderam filhos em hospitais. Viajou pelo país dando palestras. Não para falar de sua mãe, mas para dar voz a outras. E toda vez que alguém perguntava se a história havia terminado, ele respondia o mesmo. Não. Acaba de começar. Porque a dor que não se diz, fica. Torna-se corpo. Em silêncio. Em doença. E se não a liberarmos, acaba por nos matar. Fale. Chore. Abrace. Perdoe. E viva. Porque a verdade, cedo ou tarde, encontra seu caminho. Sempre. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes. Esperamos que a voz de Soraya viva em seu coração. Se esta história te emocionou, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte-nos nos comentários, o que você faria em uma situação semelhante? De onde você nos está assistindo? Adoraríamos saber. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora mesmo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.